Gente abençoada do Brasil, é claro que quando e vocês vão talvez nem não estejam nem confortáveis mais com essa minha abordagem, mas é porque assim eu não consigo ver as coisas enquanto o Bolsonaro e o Malafaia não estiverem presos. Por isso que eu uso esse jargão do Bolsonaro. Do Bolsonaro não, do Malafaia. Né? Hoje nós tivemos, ou foi ontem que ele gravou um vídeo muito louco, daquele jeito dele, espalhafatoso, cheio de demônios, né? Porque ele é um endemoniado. Esse conceito, é claro, é um conceito bíblico, particularmente usado pelos evangélicos e especificamente dentro dos grupos evangélicos, especificamente não, mas em mais quantidade pelos pentecostais, né? Significa uma pessoa que é cheia de demônios. Né? A Bíblia fala de que Jesus saiu de Cafarnaum de barco, né? A margem do rio, do lago ou mar de Tiberíades, naquele mar que fica na Galiléia, ao norte do país de Israel. Ele saiu de barco e foi até a terra dos Gadarenos. E lá na terra dos Gadarenos ele encontrou um homem que era endemoniado, que ele andava nu entre os sepulcros, né? Vivia num cemitério e muitas vezes tinha sido até amarrado, até com correntes, e ele quebrava essas correntes, né? De tanta força que o demônio lhe concedia. Vou citar aqui um exemplo laico, embora ficcional, embora digam que a história é baseada no caso verdadeiro, mas hoje nós vemos muito filmes sobre exorcistas, né? Tem até aquele filme, O Exorcista do Papa, né? Aquele padre Gabriele, né? Que era um exorcista oficial da igreja, né? Houve um filme sobre ele agora, né? E aí você entende o poder de um endemoniado, ou seja, uma pessoa que está possesso por demônios. Talvez você entenda melhor um pouquinho essa questão. Eu sei que os evangélicos vão me apedrejar por isso, mas no livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? No Pentateuco Kardeciano, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo Jesus Cristo, a Gênese e o Inferno. Então você vai encontrar esses conceitos de endemoniado, de possessão, de obsessão e coisas parecidas, né? Mas eu, como evangélico, me prendo à Bíblia, apesar de já ter lido toda essa literatura, digamos assim, pelo nosso ponto de vista, né? Sem querer aqui ofender ninguém na sua religião, mas a gente se volta mais para a Bíblia, né? Do que para esses escritos que que os evangélicos ou os evangélicos rejeitam, né? Com base na Bíblia, tá certo? Então não tem nenhum problema. Mas hoje eu quero falar desse vídeo do Malafaia, né? Depois eu tenho que postar vários vídeos aqui e fazer uma retrospectiva, né, dos meus vídeos. Ele gritava, ele berrava, ele xingava, e é uma coisa assim mesmo de gente possesso por um demônio. Eu digo sempre que a Bíblia fala sobre o anticristo como uma pessoa. Lá em Tessalonicenses, 1º e 2º Tessalonicenses, Paulo fala sobre o anticristo como uma pessoa, né?
escritos do Antigo Testamento, os chamados Apocalipses do Antigo Testamento, né, como Daniel. É claro que ele não vai falar do anticristo, eles não vão falar do anticristo porque Cristo não tinha ainda vindo, né? Mas eles vão falar de pessoas, de uma pessoa que vai se opor a Deus. E você vê isso mais claramente no livro do Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, João estava ali na ilha de Patmos e recebeu uma visão de Deus que explicava as últimas coisas. Nós vamos fazer também aqui um estudo sobre o Apocalipse depois. Bem, mas lá ele viu uma besta que subia da terra, uma besta que subia do mar, e fala também do falso profeta. Então, assim, a besta que subiu do mar seria uma trindade satânica, né? Seria uma trindade satânica, né? A besta que subiu do mar. O mar sempre simbolizou na Bíblia as muitas águas, os povos, né? As multidões. E tem a besta também que subiu da terra, né? Nós formos ver em Apocalipse, né? Aqui a partir a partir do capítulo deixa eu ver aqui, né? Tá aqui, a besta que subiu do mar, né? Capítulo 13 de Apocalipse, capítulo 13. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, a sua boca como de leão. O meu bebê aí, como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, e vi de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Depois vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então a primeira besta representa o anticristo, representa um poder político, né? Que é apoiada depois pela besta que subiu da terra, e seria aí um poder religioso que daria a religião, que daria poder, né? Que daria autenticidade, ao poder político da besta, né? Enganos que habitam na terra, segunda besta, a besta que subiu da terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então você vê aqui claramente que é um poder religioso, né?
é um poder religioso, tá certo? Já aqui no Apocalipse, né? Então, poder religioso. E ainda tem o falso profeta, né? O falso profeta, que seria um porta-voz. Então, para mim, hoje, assim, se figura na questão, na questão do, na questão da besta, na questão do anticristo, do falso profeta. E eu estou falando aqui mais para o público cristão, né? Mas se você tem alguma sensibilidade ao Evangelho, à palavra, à Bíblia, isso é bom também para você aprender. Se você não tem, você é um ateu, um agnóstico, um deísta, ou seja lá qual for, é claro que essa explicação aqui você vai, se você quiser ouvir, ouça, né? Porque explicaria muita coisa, mas é aquela coisa, né? Tem um ditado que eu ia dizer aqui, mas eu não vou dizer, né? Então tem a última besta. Bem, eu vejo, como eu vinha dizendo, eu vejo assim, no Bolsonaro uma espécie de poder político, do poder do anticristo, do espírito do anticristo, porque João, na sua primeira epístola, ele não fala só de um anticristo, ele fala de vários anticristos, né? E se você for ver a história da igreja, já durante a existência, ainda durante a existência dos apóstolos, os 12, os primeiros, os apóstolos de Cristo e de Paulo, surgiram muitos espíritos, muitas pessoas que foram anticristo. Essas pessoas cheias do espírito do anticristo atraíram muita gente. Eu fico admirado como o Bolsonaro, eu já disse aqui outras vezes, ele chama para si, ele tudo que ele faz, as pessoas dão muito espaço para ele, né? Dão palanque para ele, até mesmo o pessoal da esquerda fica reverberando o que Bolsonaro diz e acaba que você sabe que a internet era movida por algoritmos, né? Então, toda vez que eu vou falar de Bolsonaro, mostrar um vídeo de Bolsonaro, o algoritmo vai buscar mais e mais vídeos, até mesmo para as pessoas que estão assistindo, que curtem o vídeo, não é verdade? Então, porque, assim, como dizer, eu nunca vi alguém, pelo menos no tempo de minha existência, não estou dizendo que não tenha ocorrido no passado, mas eu nunca vi ninguém, durante a minha existência, né, eu tenho 52 anos de idade, que tenha representado tão bem, desde o tempo que eu comecei a me entender, assim, que eu comecei a me definir melhor como cristão, mas também como um adolescente ou um pré-adolescente de esquerda, né? Eu progressista, eu sempre tive essa condição que eu tenho agora. Então, assim, eu nunca vi durante esse tempo uma pessoa como Bolsonaro que atrai, olha lá. Bolsonaro foi um péssimo militar. Bolsonaro foi julgado em 1987, primeiro pelo Conselho de Justificação, pelo qual o oficial passa, e foi condenado por unanimidade. Depois ele recorreu ao STM, e lá no STM fizeram lá né, para que ele não saísse, não fosse expulso do exército. Ele era tenente, veja bem, Bolsonaro não chegou até capitão, e Bolsonaro não é capitão, né? Ele foi reformado com uma graduação a mais. Isso não significa que ele é capitão. Eu fui reformado como segundo sargento, né? E estou pleiteando agora na justiça o direito de ser dessa reforma ser ampliada de tal maneira que eu receba como tenente, segundo tenente. Se eu conseguir isso não significa que eu sou segundo tenente. Eu vou continuar sargento, entendeu?
Então Bolsonaro não é capitão. A vida de Bolsonaro é uma mentira, né? Então, um péssimo militar que foi praticamente expulso do exército, que falou de colocar bombas dentro dos quartéis, e por isso ele foi punido, pegou 30 dias de cadeia, né, dentro do exército, no processo administrativo, e depois foi para o Conselho de Justificação, aí já dentro do Código Penal Militar, né? Bem, saído de lá, ele foi ser vereador. Na metade da sua vereança, ele se candidatou a deputado federal. E de lá para cá, até presidente da República. Mas veja bem, ele entrou em 80, ele foi julgado em 87. Eu entrei no Exército em 1990, na Escola de Sargentos das Armas. Então, Bolsonaro sempre foi dentro dos quartéis, não só na ESA, como nos quartéis aonde eu andei. Bolsonaro era uma pessoa não grata, até mesmo quando fui fazer o curso de aperfeiçoamento de sargento lá no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta. Bolsonaro era uma persona não grata dentro do exército. E eu não sei como é que um espírito maligno, que homens generais de 4 estrelas, olha que um general de 4 estrelas, minha gente, ele recebe ensinamento, ele faz cursos, ele pode fazer cursos operacionais, né? Como fez o general Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, que foi meu comandante no 10º GAC, como capitão, comandante da 2ª bateria. Pode fazer todos os cursos operacionais ou apenas alguns cursos teóricos, mas que são cursos bem profundos, que a pessoa tem que ter ali uma capacidade boa de aprender. Mas devido ao exército ter sido maculado lá no seu início com a doutrina positivista, né, ele criou esse ranço, e depois com com a influência dos Estados Unidos, né, a doutrina do McCarthy, né, aquela caça aos comunistas. Então o exército brasileiro, ele, apesar do tenentismo que nós tivemos, que era mais livre, o exército brasileiro sempre foi, digamos assim, anticomunista, né? Mas homens capacitados, eu encontrei muitos homens capacitados, o próprio general Estevão Teófilo, o irmão dele, que foi meu comandante de quartel, comandante do 10º GAC, o general Henrique César Carlos Teófilo, né? E o outro irmão, né? João Teófilo, né? Também, que pode... Manuel Teófilo, desculpa, gente, eu tenho que falar de João Teófilo, mas é Manuel Teófilo. Ele usa barba porque essa família, todos os Manuéis, é uma família do Ceará, é a família Teófilo, todos os Manuéis, todos os Manuel, vamos tentar falar corretamente aqui, né, o máximo possível, eles têm o direito de usar barba, né? E um cara altamente capacitado, inteligentíssimo, né? O general pai do atual diretor do banco do BNDES, né? Eu esqueci o nome dele agora, o pai dele é General Oliva, foi meu comandante também de quartel como coronel, e um cara altamente capacitado, inteligente, né? Embora essas pessoas sejam mais aferradas ao militarismo, né? A gente chama apelido de Caxias, né? São os Caxias. Mas, e por outro lado, essa coisa das igrejas evangélicas terem elegido um ídolo dentro da igreja, cujo ídolo transmite uma mensagem. Ele não tem nada de Deus, ele aprendeu porque o falso profeta, o Malafaia, certamente ensinou para ele João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará, e ele ficou por aí, né? Não aprendeu mais nada do evangelho, né? Então, assim,
é uma casta de demônio muito grande, é o espírito do anticristo. A mesma coisa o falso profeta, o anticristo terá um falso profeta, que é o Silas Malafaia. Um homem que se um dia ele foi de Deus, se um dia ele andou nos caminhos de Deus, se um dia ele pensou as coisas de Deus, se um dia ele teve a mente de Cristo, hoje ele não tem mais. Hoje ele é um... Bem, eu vou me atrever a chamá-lo do que ele chama os outros. Ele é um canalha, um vagabundo, né? Que são as palavras dele, que ele usou inclusive nesse último vídeo, reclamando da reportagem do Lauro Jardim, de O Globo, né? Que disse que milicianos, né? O miliciano frequentava a igreja do Bolsonaro, uma das igrejas, e Bolsonaro disse que Bolsonaro não... Malafaia disse que tem mais de 70 templos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, mas era lá na capital mesmo, no Rio de Janeiro, e esse miliciano frequentava, né, um policial, seja, eu não me lembro bem agora, mas ele recebia dinheiro para distribuir entre a milícia, né, numa igreja do Bolsonaro, do Malafaia. O Malafaia ficou fora de si. Todos aqueles espíritos malignos que operam dentro dele, que transformam até o rosto dele, a boca fica aquela coisa que parece que está espumando, ele grita, ele berra, né, é uma coisa terrível. Então, veja bem, ele chamou Mauro Jardim e o Globo, jornalistas, a Globo, a imprensa oficial, né, como ele diz, a grande imprensa, chamou de canalhas, vagabundos. Meu Deus, ele simplesmente... Ele parece que se ele for cutucado um pouquinho, os espíritos que habitam nele, os espíritos malignos que habitam nele, fazem aflorar todo o ódio, toda a ira que ele tem, né? E essas pessoas, elas são mentirosas porque elas criam fake news, inclusive o Bolsonaro Carlos Bolsonaro e família já são, digamos assim, pessoas que estão acostumadas, né, a fazer a questão da fake news. Mas o Malafaia também, ele fala muitas fake news, soltam, né? Assim como Gustavo Gaia, como Nicolas Ferreira, assim como aquela deputada lá que trabalhou na Espanha, né? E para concluir, minha gente, eu quero ler aqui só porque assim, no mesmo capítulo que tem aquele 8:32, né, de João, capítulo 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Você não pode pegar esse versículo isolado para dizer que você está falando a verdade, mesmo quando está mentindo, né? Para depois se passar por um cidadão, como eles gostam de chamar, cidadãos de bem, né? Eu não sei quem é no Brasil que está autorizado a determinar quem é ou quem não é cidadão de bem. Até mesmo porque a gente ouve muitos cidadãos de bem traficando drogas, né? A família de um helicóptero pertencente a um pastor da família da Damares foi obrigado a fazer um pouso de emergência e estava cheio de cocaína, né? E o avião do próprio Bolsonaro, da presidência da República, 39 quilos de cocaína, né? Então a gente vê muito isso, escolhe um versículo isolado e aí eu estou dizendo a verdade, apesar de estar mentindo, eu digo que estou falando a verdade. Mas a verdade, será que ela tem um conceito relativo? Ou ela tem um conceito, digamos assim, objetivo? Será que a verdade é subjetiva? A verdade é aquilo no que eu quero acreditar? Ou a verdade tem um aspecto
digamos assim, objetivo, uma abstração do que eu sou, do que eu penso, e que seja, né, na verdade, a ideia, né, de verdade. Eu sei que eu estou entrando aqui no campo da metafísica, mas, né, isso tem validade, né? Aí eu quero ler aqui João capítulo 8, e eu vou começar um pouquinho antes do versículo 32. Eu vou encerrar rapidinho. Aquele que me enviou, isso é Jesus falando, está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então não basta dizer, né? O Malafaia ontem, e ele já tinha se gabado da segurança dele naquele tempo que tem não sei, uma facada no Valdemiro Santiago. Ele desafiou, né? Vem aqui, porque eu tenho aqui tal. Aí ele, nesse vídeo, o último vídeo, ele falando da segurança, porque são 2.000 carros, não sei quantos carros ali no estacionamento da igreja dele, são pessoas ricas, né? E ele disse que teve, assim que ele colocou a segurança lá, uma segurança particular, privada, composta também por policiais, o que é proibido, né? Por lei, acho que no estado do Rio de Janeiro é proibido. Ele disse que teve tiroteio. Já pensou você ir para uma igreja? Bem, minha gente, mas as coisas no Rio de Janeiro são bem desmanteladas, não de agora, né? Mas desde o Rio de Janeiro, o tráfico no Rio de Janeiro, nos morros, nas favelas, são herança da ditadura militar, né? Isso a Globo não fala, né? Então tá aqui, aí o versículo 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esse povo não permanece na palavra de Deus, eles não permanecem, né? Depois eu vou fazer outros estudos aqui e mostrar que esse povo ele não permanece na palavra. A palavra de Cristo não está dentro dele. Olha bem, eu vi uma reunião, uma reunião de Bolsonaro com alguns pastores. E aí eles falam lá do jardim de Getsemane, quando Jesus foi ali cercado pelos soldados, né, e Judas à frente para beijar Jesus no rosto. Jesus fala uma coisa mais ou menos nesse sentido. Eu não vos falei para que vocês, se vocês tivessem espada, vocês vendessem. Agora eu digo a vocês, tenham as suas espadas, lançam a mão as suas espadas, né? E Pedro disse, Senhor, nós temos aqui 2 espadas, né? Jesus disse, basta. Né? E aí interpretaram, tiram de contexto, como tiram João 8,32 de contexto, e isso foi base para que um pastor que estava ali dissesse que se Jesus estivesse vivendo hoje, ele teria dito para os seus discípulos comprar uma pistola. Cada um tem uma pistola. Ou seja, quando os guardas chegassem ali, eles iam ser recebidos a tiro, como o compasso de Bolsonaro, né? aquele ex-deputado e ex-presidente do PDT, que está enjaulado e que eu não lembro o nome, estou enrolando aqui para ver se lembro o nome, não consigo, né? Mas que recebeu a Polícia Federal a bala. Foram mais de 50 tiros e ainda teve granada, 2 policiais feridos. E no vídeo anterior ele já tinha gravado um vídeo, né? Com vários instrumentos e armas em cima de uma mesa, quando ele dizia, se alguém, isso foi no tempo da pandemia, né? Se alguém chegasse ali, a polícia invadisse um templo, para fechar o templo, os irmãos iam ter que estar armados
e receber a polícia a bala, a cacetes. Ele tinha lá tinha tanto um cacetete quanto tinha lá um bastão daqueles um bastão daqueles de aquele jogo americano, né, que você rebate a bola com um bastão, beisebol, né? Então, ou seja, Jesus expôs aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas esse povo não permanece na palavra, porque Jesus não disse para você receber seu inimigo a bala. Ele disse: se o teu inimigo te ferir na face esquerda, dá-lhe também a direita, né? Se te obrigar a caminhar contigo 1 milha, vai com ele 2, né? Se te exigir a capa, dá-lhe também mais uma peça de roupa que tinham lá. Aí vem o verso 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livre? Esse pessoal ainda hoje pensa assim. Eles pensam assim, né? Eles pensam que eles estão lutando pela liberdade, né? E que eles são livres para fazer o que quiserem, dizer o que quiserem, pronunciar crimes, xingar. Daí Bolsonaro e Malafaia são as duas bocas mais podres que existem no Brasil. Lembrando que hoje teve uma entrevista também do Bolsonaro num evento que hoje ou ontem, num evento que a Micheque recebeu o título de cidadão paulistano, isso já preparando uma eleição aonde ela concorrerá, seja deputada, seja senadora pelo estado de São Paulo, né? E Bolsonaro estava lá e deu entrevistas também, e você nota que ele estava bem mansinho, e agora ele está voltando de novo a agredir a imprensa, né? E as perguntas da imprensa foram o fato de ele se esconder na embaixada da Hungria, né? Um país que é regido por um ditador. O primeiro-ministro é praticamente um ditador de extrema direita, né? E com quem ele, Bolsonaro, mantém intimidade. Ele só mantém intimidade com esse tipo de gente. E você olha que uma ditadura de esquerda ou uma ditadura de direita, elas são praticamente iguais, né? Só que a ditadura de esquerda ela é totalitária, porque ela é baseada numa ideologia, né? E a ditadura de direita, ela tem uma palavrazinha também que a gente usa, né, para ditadura de direita, porque ela não é baseada em ideologia, não, ela vai lá contra o que está acontecendo, assume poder, manda e desmanda, tá certo? Estou procurando ser rápido aqui, gente. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E a Bíblia diz também que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando o Bolsonaro vai visitar o Acre e pega o tripé de uma filmadora e usa aquilo ali como se fosse uma arma para dizer: nós estamos aqui para petralhar para metralhar a petralhada. Quando ele é perguntado por uma repórter: e o governo Dilma, o senhor quer que acabe? Ele diz: de preferência hoje, seja por um ataque cardíaco, seja por câncer, né? Então é um homem cheio, ele não tem nada de Deus. Jesus Cristo disse, né, lá em João 10:10, eu vim, o ladrão vem para matar, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, minha gente, Jesus Cristo veio para trazer vida. O cristianismo está aqui para trazer vida. Ontem eu falei de um vídeo
Paulo Giraldelli, né, o filósofo Paulo Giraldelli, onde ele deu uma exegese brilhante sobre aquele devemos ou não pagar tributos ao Império Romano, a César, né? Jesus pegou a moedinha de quem é esses fios de inscrição, é de César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquilo ali é para mostrar que a igreja está separada do mundo, está separada. Nós tivemos quase 1000 anos, minha gente, de domínio da igreja na história, e foi um dos períodos mais bárbaros que existiu. A teocracia, né, tanto nos impérios antigos, como Egito, babilônico, assírio, né, medo-persa, grego e até romano, eram tiranos, né? Você podia perder sua vida a qualquer momento. Basta você ver aí no Império Romano a história de Calígula e de Nero, né? Ou de Nero e Calígula, né? Bem, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa verdade que Jesus está falando aqui é dele mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá certo? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A lógica, né? A lógica cristã, a doutrina cristã, a palavra de Cristo, os ensinamentos de Cristo, os ideais de Cristo, o comportamento de Cristo, dos cristãos, né? Quando você lê Atos dos Apóstolos, desde que eles foram chamados cristãos na Antioquia da Síria, né? Eles prezam por essa palavra de Jesus Cristo. Eles saíram para anunciar o Evangelho, não um Evangelho de morte, né? Mas um Evangelho de vida. Jesus repreende aqui aqueles que estavam ouvindo, porque eles se diziam livres, filhos de Abraão, como os bolsonaristas se dizem hoje, mas procuravam matar a Jesus Cristo, coisa que é feita hoje, né? Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. É o que eles dizem, né? Estão lutando pela pátria, família, liberdade. Brasil acima de todos, de tudo, Deus acima de todos, né? Usam muito a palavra de Deus em vão. Bem, versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe Natal. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? É uma pergunta. Por não podermos ouvir, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. As fake news divulgadas, Carla Zambelli, por o Gaia, por Nicolas Ferreira, né? Eu não sei se o Gaia se diz evangélico, mas o Nicolas Ferreira, até em igrejas a gente vê, né? E tal. A Micheque também,
aquela grande mentirosa e que tem um espírito maligno também. Estou parecendo até, desculpe, minha gente, aqueles pastores ultrapentecostalistas ou neopentecostalistas, que tudo é demônio, né? Mas a Damares é uma coisa séria. Então, gente, eu vou terminar por aqui. O vídeo está comprido demais, né? Eu espero que você assista esse vídeo. Ao assistir todo até o fim, né? Eu deveria ter falado isso no começo, que agora no fim, né? Mas, de qualquer maneira, se você assistiu até o fim agora, quando tiver outros vídeos meus, assista até o fim, tá certo? Dê lá o seu like, se inscreva no canal, que é pra gente crescer, progredir e produzir mais vídeos como esse aqui. Eu quero sempre apresentar, e eu tô falando aos cristãos porque os evangélicos hoje no Brasil são a grande pedra de tropeço, que estão causando vergonha. Nós vivemos no tempo da igreja de Laodiceia, onde o que interessa é o dinheiro, é o poder sobre igreja, né? Mas não a salvação de almas, como era até 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Então, passe o canal, passe o vídeo à frente, né? Passe à frente, se matricule, ou se matricule, se inscreva no canal, e nós estaremos aqui sempre que pudermos. Tá ok? Então, minha gente, tá ok, né? Como diz o Bolsonaro. Eu começo com Silas Malafaia, gente abençoada, povo abençoado do Brasil. E termino como o Bolsonaro, tá ok? Mas é só uma brincadeira. Bem, minha gente, encerrando, eu desejo a todos. Aí nós estamos nos aproximando agora dos dias que marcam, né, pelo menos tradicionalmente no calendário católico. Isso é importante, né? É importante a gente relembrar dessas datas, né? Depois eu vou falar sobre isso também. É importante a gente relembrar dessas datas, porque você vai lembrar, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo diz que ele é o nosso, lá em Romanos, ele é o Cordeiro, ele é o nosso Cordeiro, ele é o Cordeiro que foi sacrificado por nós, né? Então, na Semana Santa, não vá encher a cara de cachaça, não vá se embriagar, não vá cair de moto por aí e morrer. Não. Passe uns dias, vá para a igreja, seja qual for a sua igreja, seja qual for a sua denominação, católico, evangélico, vá lá, né? Ouça o conselho e a palavra de Deus, tá bom? Então, uma boa noite a todos e que Deus abençoe o Brasil, né? Terminar com Malafaia, que Deus tenha misericórdia do Brasil e tenha misericórdia das nossas almas, né? Até mais, pessoal.